Fala, turminha. Aqui é o professor Tafarel. Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós iremos começar a falar sobre uma das civilizações que mais contribuíram para que a gente tente sociedade hoje, que é a civilização grega. Então, a gente vai começar a entrar no assunto de Grécia Antiga. Tá? Esse assunto é um assunto bem interessante, tendo em vista que a gente tem no imaginário esse lance da mitologia grega, como por exemplo os deuses gregos, os heróis gregos, os monstros gregos, tudo isso a gente vai tentar abordar nas aulas de Grécia Antiga que nós iremos ter durante essas aulas online, beleza? Então, espero que vocês gostem e vamos lá, vamos começar falando sobre a Grécia Antiga. Primeira coisa que a gente tem que pegar é que a Grécia ela vai se localizar numa região chamada de Península Balcânica, tá? A civilização grega ela vai habitar essa região. Essa região ela se localizava, se as cidades-estados gregas se localizavam ao sul da Europa e às margens do Mar Mediterrâneo. O que vale também chamar a atenção para vocês, a atenção de vocês é que os gregos, o território grego, ele não é o mesmo território que existe hoje com o Estado grego. O país da Grécia hoje, ele é um território muito menor do que aquelas cidades-estados elas foram. Por exemplo, o território grego ele todo foi se organizando, ele foi organizado em cidade-estado. Ele nunca montou um império da Grécia, por exemplo. Sempre foram cidades-estados, cidade de Atenas, cidade de Tebas, cidade de Esparta, a cidade de Creta, a cidade de Milos. Então, foram várias cidades diferentes. Cidade de Mileto, ou seja, foram várias cidades que se tornaram, formaram esse território grego, tá legal? Eles se localizaram nessa Península Balcânica, que significa península, é uma palavra que vem do latim, que a definição dela é quase uma ilha. Ela não é uma ilha, porém é quase uma ilha. A palavra península ela quer dizer isso, tá legal? E sempre que houver a palavra península, ela estará com essas características que a gente tem aqui. Aqui a gente tem a Península Ibérica, no nosso lado esquerdo, aqui no nosso extremo esquerdo, aqui onde está escrito Iberian Península, é a Península Ibérica, e a Península Balcânica ela fica nessa região aqui, tá? Onde está destacado, beleza? Aqui está explicando que seria a península, né? Uma formação geológica que um braço de terra que avança pelo mar, ligando-se ao resto do continente pelo istmo. O istmo é essa partezinha fina que tem ali, tá vendo? Uma parte maior, a parte fina, isso é formado de península. Isso aqui é uma península na e isso aqui é uma península vista do espaço. Beleza? O território grego, ele é formado ali, né, nessa península balcânica, a península vai ter como o mar Mediterrâneo. As áreas das planícies estão todas isoladas em alguns trechos. Essa região se caracteriza por um relevo montanhoso e com poucas áreas férteis. Possui inúmeras ilhas e um litoral bastante recortado. Se a gente voltar lá no nosso território, a gente vai ver que esse território grego ele é formado por várias ilhas mesmo, é só reparar, tá? E devido à presença do mar e das montanhas, o território grego tem um aspecto fragmentado. O que é isso? Ele é separado, ele não é um continente inteiro, ele é fragmentado. Essa fragmentação geográfica facilitou a fragmentação política também, ou seja, facilitou a formação de cidades-estados, nunca um império. Tá? Assim, chamamos a Grécia nada mais é do que o conjunto de diversas cidades-estados gregas. Cidades-estados são cidades que são independentes uma das outras. Essas cidades gregas
Por exemplo, Atenas ela tinha um governante, Esparta tinha um governante, Tebas tinha outro governante, Delos tinha um governante, e assim por diante com as outras cidades gregas. E muitas vezes essas cidades elas vão se rivalizar, elas serão rivais uma das outras. Aí é a principal rivalidade que nós teremos aqui nessa aula de história que a gente vai ter. A gente vai ver que é uma guerra que vai acontecer entre Atenas e Esparta, que no momento eram as duas maiores estados gregas, tá? E o litoral, ele é recortado por vários portos naturais, o que levou os gregos a se desenvolverem atividades ligadas ao comércio e à navegação. Assim como os fenícios também, né? Os fenícios também contavam com um território pouco fértil, muito montanhoso, com uma saída boa para o mar e com alguns portos naturais também excelentes. Assim como os fenícios, os gregos também se tornarão ótimos navegadores e ótimos comerciantes. Aqui a gente tem uma ilustração do mar, do mapa, né, de como seria esse território. Tá? A civilização grega foi uma das mais avançadas que a humanidade conheceu e que deixou um vasto legado. Lembrando para vocês que essa civilização ela está lá na Idade Antiga, no período antes de Cristo ainda, tá? A Idade Antiga ela só termina com a queda do Império Romano, que aí começa o período que nós conhecemos como Idade Média. Então essa civilização que a gente está vivendo, a gente está falando agora, vivendo não, né? Pô, se a gente tivesse vivido seria legal pra caramba, né? Mas a gente não está vivendo. A gente está falando é uma civilização muito antiga que, porém, em alguns lugares dessa civilização grega, eles utilizavam moedas, utilizavam espetáculos de teatro, já tinha a própria democracia em Atenas, tinha algumas obras arquitetônicas geniais, teve o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da matemática, surge ali o primeiro cara que é considerado um historiador, que é o Heródoto, então é considerado o primeiro historiador. A arte grega, ela surge através de esculturas, que são esculturas geniais, esculturas lindas, e do trabalho em cerâmica bem detalhado, tá? Então a gente vê que essa civilização grega é a civilização do Ocidente, as duas civilizações do Ocidente que nós iremos estudar nesse período, as civilizações antigas, são as civilizações gregas e a civilização que vai formar a Roma antiga. Tá? Então essas duas civilizações são as civilizações que apresentaram várias colaborações para o que a gente tem hoje, seja na política, seja na intelectualidade, seja na nossa vida cotidiana. Por exemplo, aqui alguns não vão gostar, né? Porém aqui eles desenvolvem muito bem a matemática nesse período, né? Muitos não gostam. Também tem o desenvolvimento da história, a filosofia, tudo isso surge aí. A filosofia principalmente surge com os gregos, tá? Com os filósofos pré-socráticos, depois passa por Sócrates, depois por Platão, Aristóteles, e aí a gente tem outros filósofos também, tá? A Grécia Antiga ela era dividida dessa forma, a Grécia continental, tá? Que está a parte verde, a Grécia Peninsular, que está na parte rosa, que é a Grécia Peloponeso, onde fica Esparta, a Grécia continental fica ali Atenas, tem alguns reinos ali da Trácia e da Macedônia que ficam acima, tem a Grécia insular, que é onde fica Creta, tem a Grécia asiática, que ali fica Troia, ali que acontece a Guerra de Troia, tem a Magna Grécia, que é uma região onde são as colônias gregas ali na Península Itálica também. Tá? Essa região ali, ela será anexada depois ao território grego. Essa Magna Grécia, ela se tornou um território são colônias gregas que foram anexadas ao território. Antes dos gregos, uma importante civilização habitou a região da Península Balcânica. A gente está falando
da civilização cretense. A gente já começou a falar de Grécia, dos povos que viviam na Grécia, tá, galera? Presta atenção agora aí. Esses habitantes da região cretense, ou minoicos, eles eram chamados dessas formas, eles ocuparam aquela região de Creta aqui, ó, presta atenção, nossa região onde está escrito Creta, Knossos, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Então é tempo pra caramba. A civilização já vivia ali e eles formarão palácios que são geniais, tem essas ruínas até hoje. Isso aqui é a fotografia da ilha de Creta, vista através de uma imagem da NASA. Então, esses cretenses eles ficaram conhecidos pelo seu desenvolvimento de cidades e portos, além do intenso comércio marítimo que realizavam com fenícios, com egípcios e entre outras civilizações. Então, os cretenses nesse período eles irão desenvolver uma escrita chamada de grego primitivo, obras de arte, e eles viverão em palácios, tá? Desenvolverão palácios grandiosos. O Palácio de Knossos é um dos mais famosos. Por volta de 1450, os cretenses eles foram invadidos pelos micênicos e Knossos, os Knossos, né? Sua capital foi invadida. A civilização micênica é um termo coletivo para os povos da Grécia que compartilham traços culturais comuns durante o final da Idade do Bronze, 1600 a.C. e 1050 a.C. O nome deriva de Micenas, nome de um dos mais importantes centros regionais micênicos. Então, na Idade do Bronze, já tinha gente vivendo ali naquele território. Tá? Então, a gente está falando de tempo pra caramba mesmo, não é pouca coisa. E esses povos, os povos cretenses, os povos minoicos, eles faziam comércio com outras civilizações também. Eles não ficavam restritos apenas ao comércio interno. Eles faziam comércio com outras civilizações, como os egípcios, como os fenícios, que também eram ótimos comerciantes, entre outros povos que ali viveram, né? O povo grego, ou os helenos, eles surgiram da mistura de 4 povos, que foram os povos aqueus, os aeólios, os jônios e os dórios. Esses povos eles são de origem indo-europeia. Eles surgem numa região ali da Ásia Menor e vêm invadindo aquela região ali para se formar algo que a gente vai conhecer como Grécia. Então, e aí eles se dividem. O território dos jônios é onde está a parte marrom. O território dos eólios é a parte rosa, o território dos dórios é a parte verde e o território dos arcádios é a parte laranja. Então, o território dos aqueus é a parte laranja, tá? A primeira área a se desenvolver através da civilização cretense foi a civilização cretense, que a gente conhece como o povo minoico. O período da história da Grécia, ela é dividida em período homérico, que vai de 2.000 anos antes de Cristo até 1.200 anos antes de Cristo, que a gente tem um período pré-homérico, que é esse período que a gente está falando agora, como os povos vão se fixar. Esses povos eles surgem, vão se fixando e são invadidos, tudo isso, esse período pré-homérico. O período homérico, ele tem no Homero, o cara que eu falei que é o pai da história, considerado o pai da história. Ele tudo baseado, esse período é baseado, as fontes históricas utilizadas são as obras de Homero, as escritas de Homero. O período arcaico, o período clássico, que aí a gente bate na antiguidade clássica, que é genial, que tem aí, como a gente fala, que é o ápice da civilização grega. E o período helenístico, que é quando o Império Macedônio ele domina as cidades-estados gregas, formando o Império Macedônio. Beleza? E dentre as formas de organização social do povo grego, a gente pode soltar a primeira forma de organização foram os gêmeos, que seria uma forma de grande unidade familiar com uma origem ancestral comum, ou seja, seria uma comunidade que tem uma comunidade familiar com várias pessoas que são de um ancestral comum. Essa formação dos gêmeos ela ocorreu no período homérico e entre os anos de 1100 a.C. até 800 anos antes de Cristo. Essa é a primeira forma de organização.
A segunda forma de organização é a polis. A polis, elas eram as cidades-estados gregas. Elas surgiram porque aqueles gêneros, as populações daqueles gêneros cresceram pra caramba e começou também o processo de urbanização e um processo comercial muito intenso. Então, aqueles gêneros que era apenas uma comunidade gentílica, por isso o nome de gêneros, uma comunidade de familiares, essa comunidade cresceu, se tornou crescendo as cidades também começaram a ter um aspecto de cidade, com a urbanização, o comércio começou a ferver ali naquela região. Então, a gente tem um surgimento da polis. Então, quando a gente está falando de polis, a gente está falando de cidade-estado grega. Então, as polis gregas são as cidades-estados gregas. Então, essa formação da polis, ela vai ocorrer ali no período arcaico, entre os anos de 800 anos antes de Cristo e 500 anos antes de Cristo. A gente tem aqui as principais polis, cada uma com a sua característica, né? Se a gente for falar, são as duas civilizações, as duas polis que nós iremos falar com frequência. São essas duas polis, a de Atenas, que vai se destacar pela sua sabedoria, vai ter pela política, pela democracia. E Esparta é sinistra. Esparta ela é um povo guerreiro. Quem já jogou God of War sabe quem é, né? O Kratos. O Kratos é considerado lá o deus da guerra, então ele é um guerreiro espartano, né? Então o Esparta ele é uma sociedade militar, uma sociedade dedicada à guerra. Enquanto Atenas ela é muito dedicada à política, à sabedoria. Enquanto em Atenas, em um determinado período, a forma de governo será a democracia, em Esparta será a oligarquia, que é o governo de poucos. A democracia é da palavra democrática, que significa governo do povo. Já a oligarquia é oligacrática, seria um governo de poucas pessoas, só as pessoas que tinham poder, tinham terra. Então, em Esparta era a oligarquia, em Atenas a democracia. Então a gente tem essas duas principais cidades-estados que nós iremos falar nas nossas aulas. Além de Atenas e Esparta, as cidades-estados gregas, existiam Micenas, Delfos e Corinto, outros polis que se destacaram na Grécia. E a gente pode também colocar Ítaca, Tebas, ali a gente pega Mileto, pega Creta, que a gente já falou, Troia, vai ter a Guerra de Troia, que é bem interessante, né? A gente vai falar também. As polis gregas, elas eram movimentadas, com centros movimentados de comércio. Então, o comércio ele fervia ali naquela região, né? E a agricultura e a pecuária na Grécia Antiga, apesar de grande número de pessoas morando nas polis gregas, a maior parte da população ela vivia na área rural, trabalhando com agricultura e pecuária. A agricultura na Grécia não era tarefa fácil, porque o solo era pobre e aí ele era um solo montanhoso, um solo rochoso, e as ferramentas elas não exerciam essa mesma característica que a gente tem hoje, eram ferramentas rudimentares, ou seja, ferramentas com pouca capacidade de perfuração, pouca lâmina, pouca afiação, ou seja, era bem complicado, né? Trabalhar com essas ferramentas em um solo rochoso. E aqui a gente vai começar a falar de Atenas, que eu deixarei para a próxima aula, que na próxima aula eu falo de Atenas com vocês. A gente vai falar da sociedade ateniense, tá? E a gente fala também da sociedade espartana, tá legal? Na próxima aula a gente fala disso. E o período homérico, só voltando aqui para a gente entrar, antes de entrar nessa ideia aí. O período homérico ele é baseado através de dois poemas épicos, que é a Guerra de Troia, que ele vai narrar a Guerra de Troia. Esse poema narra a Guerra de Troia. A Troia entra em guerra com as demais cidades-estados gregas, porque o príncipe Pérez, ele se apaixona por Helena, que era a esposa do rei Menelau, o rei de Esparta, e aí, só resumindo para vocês, o Pérez ele rapta a esposa do
do Menelau e se casa com essa esposa do Menelau. E aí começa a Guerra de Troia. O Paris se recusa a devolver a esposa e começa uma Guerra de Troia. E essa guerra ela é marcada pelo famoso cavalo de Troia. Quando os gregos passaram muito tempo de guerra, os gregos eles têm uma estratégia de vinda do Odisseu ou Ulisses, né? Alguns chamam de Ulisses ou Odisseu. Ele pensa da seguinte forma, que a gente vai dar uma espécie de cavalo para Troia, e como se fosse um presente, eles acharam que nós desistimos da guerra, porque Troia ele era reconhecida pela sua ótima cavalaria. E aí os troianos eles recebem esse presente e começam a festejar, festejando, se embebedam, vai lá, aquilo, todo mundo doidão lá no meio da festa, quando do nada os gregos eles saem com seu exército de dentro de um cavalo de madeira, eles estão dentro da cidade de Troia, eles acabam com a população troiana, colocando fogo em Troia e acabam dizimando com a população troiana e levando a Helena de volta. Esse é o resumo da história de Troia para vocês, da Guerra de Troia. Já a Odisseia, que é o outro livro, ele narra a aventura de Ulisses, a aventura de Odisseu, quando Odisseu tentando voltar para sua terra natal, que é a terra de Ítaca, e aí ele começa a sofrer algumas, como se fossem punições, né, do deus do mar, o Poseidon, que Odisseu ele era conhecido pela sua grande sabedoria. E aí toda vez que o Odisseu está chegando perto da sua casa, ocorre uma tempestade no mar, algumas condições climáticas que façam com que o seu navio se desvie do seu território, seu destino final, que é a terra de Ítaca, onde ele deixou sua esposa, ele queria voltar para casa, porém ele não consegue. Então a Odisseia, ele narra essa aventura de Odisseu, até que no final ele consegue voltar para casa, tá? Só para fechar com vocês. E a Guerra de Troia narra a Guerra de Troia. Esses dois poemas épicos são os poemas que o Homero, são atribuídos ao historiador Homero. Por isso que ele é considerado o pai da história, porque as fontes de conhecimento desse período homérico estão aí. Está nesses dois poemas. E por isso tanto que recebe o nome do Homero, esse período. E esses dois poemas, eles são poemas épicos que servem de base para os historiadores estudarem como era o modo de vida das pessoas naquele período. Tá legal? Então serve de fonte histórica. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Vou parar minha aula por aqui. Se não vou me alongar muito, nós já temos aqui 23 minutos de vídeo e senão vocês não vão conseguir assistir até o final. E senão também não paro de conseguir falar. E até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Se puder, fique em casa. Um forte abraço a todos e tchau, tchau.